Alguns dizem sim lá no Supremo para aquilo que a Constituição diz não. É incompreensível que a Suprema Corte, por mais de uma vez, vote contra o que está escrito na Constituição. Eu tenho lembrado aqui que no julgamento de Dilma, o julgamento presidido, né, a sessão presidida pelo presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, rasgou o parágrafo único do artigo 52, que diz que o presidente condenado fica impedido de exercer função pública por 8 anos. Isso foi tirado. Improvisaram uma mudança na Constituição, uma vergonha. Depois criaram um inquérito no Supremo, baseado no regimento interno do Supremo, passando por cima do que diz o artigo 127 da Constituição, que o Ministério Público é parte imprescindível do inquérito, né? E agora essa história está escrito claramente que a mesa da Câmara e do Senado não pode ser eleita para o período imediatamente subsequente, ou seja, reeleita, né? Está escrito claramente. E votaram a favor disso os ministros Lewandowski, de novo, Alexandre de Moraes, de novo, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, de novo, e o novo ministro Nunes Marques, que encontrou ainda uma explicação para dizer que pode ser reeleito o Alcolumbre, mas não pode ser reeleito o Rodrigo Maia. Votaram junto com a Constituição, mostrando que sabem ler, os ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. Disseram não àquilo que a Constituição diz não. Faltam votar os ministros Barroso, Fachin e o presidente da Casa, Luiz Fux. O ministro Barroso foi a Macapá dar uma olhada lá na eleição única que teve ontem, né, para prefeito de Macapá, e antes deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, falando sobre, achando que já estamos ensaiando o voto facultativo, né, tal o número de votos brancos, nulos e abstenções. Mas é bom lembrar, né, já que o Supremo é useiro e vezeiro nisso, que o Supremo não é constituinte. Constituinte é o poder constituinte, tem o Congresso Nacional de Representantes do Povo. Esses podem alterar a Constituição. O Supremo só pode interpretar a Constituição. Então, decisão de voto facultativo ou manutenção do voto obrigatório, isso é decisão dos representantes do povo, que têm voto. Os 11 do Supremo não têm um voto sequer. Tem o voto indireto do Senado, que aprova ou não a indicação, né? Só para a gente mostrar isso. Falando em justiça, a Vara Civil de Brusque, Santa Catarina, condenou a Folha de São Paulo e a repórter Patrícia Campos Melo a pagar R$100 mil de indenização ao dono da Havan, Luciano Hang, que vai doar, se receber a indenização, para uma instituição de caridade. Eu disse se, porque a Folha de São Paulo vai recorrer ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A questão é que fizeram uma reportagem dizendo que Luciano Hang fez disparos de mensagens em massa contra o PT na campanha eleitoral de 2014. Né? São essas coisas. Bom, e por fim eu queria registrar a vergonha que recai sobre nós jornalistas quando acontece o que aconteceu em Porto Alegre, em que dois jornalistas de rádio, fazem apologia do crime, fazem elogios aos bandidos que assaltaram o Banco do Brasil em Criciúma, né? Deixam de lado a questão grave de um PM atingido no fígado, né? Felizmente, as notícias são boas do tratamento dele, mas isso é recorrente no jornalismo, né? O mocinho
é o bandido. E o bandido é o policial, é uma inversão de valores. E isso é uma total irresponsabilidade, porque a pessoa não se dá conta da sua importância, da sua responsabilidade, que cresce quando tem um microfone pela frente, né? É altamente responsável, né? Porque seria uma covardia usar o microfone, que é um poder a mais, para estimular o mal e desestimular o bem. Fica aqui o registro. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais em Silo Bolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 3541-5961.